Hoje nós estamos na última mensagem sobre o livro de Jonas. E meu primeiro princípio, né, separei aqui 4 princípios. Né? O primeiro, irmãos, o que importa é que eu seja salvo e o resto é que se dane. Esse é o primeiro princípio. Né? O que importa é que eu seja salvo. O resto que se dane. Bom, esse era o pensamento de Jonas, viu? Né? Esse era o pensamento de Jonas. Ele não queria que Nínive fosse salva. Né? Ele estava salvo, ele era judeu, ele não queria. Por vários motivos. Um que, né, os judeus sempre tiveram dificuldade de pregar a palavra, de evangelizar, de pregar para os gentios. Né? E por alguns motivos, porque eles achavam que os judeus somente eram salvos. Hoje, os cristãos de hoje também têm, por outros motivos, mas tem também a dificuldade de evangelizar. Né? Né, lógico que Jonas, o principal objetivo que ele não queria que Nínive fosse salvo, porque Nínive tinha feito muitas guerras contra o povo de Deus, tinha matado o povo de Deus, né, de montão, né? Então, era inimigo do povo de Deus. Então, esse, com certeza, era um dos motivos, e talvez até o principal, né? Mas a Bíblia fala também, lá naquela passagem que fala da cura de Naamã, que tinha uma menina israelita lá, né? E ela era ela era judia. Eles tinham, né? O Naamã era o comandante do exército da Síria, ele tinha feito guerra. Em Israel tinha matado todo mundo, inclusive parentes dela aí, e levou ela como escrava, cativa, na casa de Naamã, para servir a senhora de Naamã. E essa menina queria ver Naamã curado, cara, queria ver Naamã salvo. Ela pregou para Naamã. Ô, evangelista, hein? Não se faz mais evangelista como essa menina, né? Entendeu? Aí pregou para Naamã, se o meu senhor fosse, eu não vou ser, a palavra não é sobre Naamã, né? Mas enfim, a menina evangelista não quis saber se os caras tinham matado o problema dela. Eu não estou dizendo que se alguém quiser matar sua família, então não tem que se defender. Não é isso que eu falo, que tem gente que acha que, né, o cara está lá violentando sua esposa e fala, não, eu te amo, pode violentar mais um pouco. Tem crente que acha assim, entendeu? Você está achando que eu estou exagerando? Eles não chegam a falar isso, mas o que eles pregam é isso que eles pensam, entendeu? Então não é que a gente não possa se defender. Mas enfim, mas se é uma coisa que não tem nada que você possa fazer, você tem que entender que Deus é soberano e é possível que Deus queira que aquela pessoa seja salva e passe para o nosso lado. Qual é o problema? Né? Qual é o problema? Então, não tem problema nenhum. Então, nós não podemos fazer como Jonas, achar que eu estou salvo e pronto. Agora, não. Nós temos que pregar o evangelho. Pastor, mas na teologia reformada, a gente entendeu claramente que são princípios claros na Bíblia de que quem é salvo, ele foi escolhido antes da fundação do mundo. É verdade. Essa teologia ela é bem clara para nós na Bíblia, ela não tem polêmica nenhuma, ela não é duvidosa. Mas tem uma outra teologia também paralela com essa que diz que o fato de Deus ser soberano, o fato de Ele ter escolhido a gente antes da fundação do mundo, não isenta a nossa responsabilidade. Entendeu? A responsabilidade humana. O homem é responsável pelo que faz e também ele tem que pregar o evangelho. Entendeu? Porque, né? Se a pessoa se perder porque eu não preguei para ela, o sangue dela vai vir sobre mim. Entendeu? Na verdade, se ela se perder, é porque ela ia se perder mesmo. Se eu pregasse, ela se perderia do mesmo jeito. Mas se eu pregasse para ela, ela se perderia. Mas o sangue dela não cairia sobre mim. Mas como eu não preguei, ela vai para o inferno do mesmo jeito, o destino dela é o mesmo, mas o sangue dela cairá sobre mim. Olha que coisa. Então, a soberania de Deus não isenta, não nos livra da responsabilidade humana. Né? Não nos livra. Como falei, né? Acho que sexta-feira aqui, né? Deus, ele tem o controle de tudo. Né? E tudo está predeterminado por Ele. E se nós fizermos alguma coisa errada, se nós pecamos, a responsabilidade é minha. Se eu fizer alguma coisa boa, a honra é dele, porque foi Ele
que fez, eu só fui o instrumento. Não, eu só fui o instrumento. Jonas foi o primeiro profeta a pregar fora de Israel. Né? O primeiro profeta não, o primeiro homem, né? A primeira pessoa a pregar fora de Israel, para os gentios. Então nós observamos aqui uma coisa também, que muitas pessoas não conseguem entender isso. Acham que o Espírito Santo não agia no Velho Testamento. Né? Tipo, parece quase que não tinha Espírito Santo no Velho Testamento. Né? Que o Espírito Santo, ele vinha só sobre os profetas, só sobre o rei, né, e os sacerdotes. E pronto. Tá, os profetas. E fora isso, o Espírito Santo não agia. Mas quem que salvou Nínive? Quem que convenceu Nínive? Foi o Espírito Santo, irmãos. Quem convenceu a cidade de Nínive a se arrepender? Então eu falo uma coisa para vocês. O Espírito Santo já existia, e ele não só existia, ele já agia na vida do homem no Velho Testamento. Entendeu? E ele já convencia as pessoas a se arrependerem, como convenceu Nínive. E uma pessoa podia se arrepender, e não só podia, como muitos do Velho Testamento se arrependeram e foram salvos pelo sangue de Jesus. Pastor, mas Jesus não tinha morrido ainda. Mas eles foram salvos pelo sangue de Jesus que ainda viria. Eles creram num sangue que ainda seria derramado. Nós cremos num sangue que já foi derramado. A diferença é só essa. Mas Jesus já existia. Ele já existia antes da fundação do mundo. Jesus foi morto antes da fundação do mundo, a palavra de Deus diz. No sentido de que antes da fundação do mundo já estava determinado que ele iria morrer na cruz. Não? Então o Espírito Santo sempre agiu. Lógico que depois que Jesus morreu e ressuscitou, aí com a descida do Pentecostes, então o Espírito ele vem fazer morada, aí mudou um pouco a maneira. Eu não vou dar os detalhes aqui, porque senão aí viraria uma pregação sobre o Espírito Santo. Né? Mas só queria, resumidamente, dizer que o Espírito Santo sempre agiu. No Velho Testamento também. E continua agindo, e agora, mas ainda de uma maneira diferente. Mas ele sempre agiu, ele sempre operou. Né? E as pessoas sempre tiveram a oportunidade de ser salvas, sempre. O Jesus morreu por aqueles que vieram antes, por aqueles que estão vivos agora e por aqueles que ainda vão nascer. Jesus morreu por todos. Né? Por todos aqueles que se arrependem, viu? Né? Por todos aqueles que... Porque não é todos que vão ser salvos, não. Só vai ser salvo aqueles que se arrependem. Né? Mas os judeus, eles tinham muita dificuldade de pregar para os gentios. Porque eles achavam que só eles que iam ser salvos. Atos 8, no capítulo Atos dos Apóstolos, capítulo 8, vem uma perseguição generalizada. Entendeu? E eu gosto muito um versículo de Romanos que fala que Paulo fala aos romanos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E é um dos mais distorcidos no meio evangélico. Tudo coopera, tudo vai cooperar para o meu bem. Não. Não vai tudo cooperar para o seu bem, não. Nem para o meu. O versículo diz, tudo coopera para o bem, daqueles que amam a Deus. Primeiro, vai cooperar só para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo, para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o meu propósito. Quer dizer, não vai nem cooperar para o bem da pessoa, vai cooperar para o bem do propósito, para que o propósito de Deus se cumpra. Porque se Deus falou que vai se cumprir, vai se cumprir. Entendeu? A profecia do nosso Senhor não é aquela profecia, esse filho que está no teu ventre é varão, mas se duvidar, é varoa. Já viu essa profecia? Já viu? Não. O profeta falou lá no Velho Testamento que Jesus viria. Ninguém teve fé, ninguém creu, fizeram tudo errado, ninguém esperava, ele veio do mesmo jeito. Veio do mesmo jeito, sabe por quê? Porque Deus falou que ele viria, ele vem! Porque Deus não é homem para mentir. Agora, as promessas são condicionais, mas as profecias não. As promessas são condicionais. Se tu andares assim, assim, assado, farei aquilo na tua vida. Tu andares daquele outro jeito, farei aquela outra. As promessas são condicionais. Né? Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus permitiu. Ou, talvez, Ele mesmo enviou a tribulação, né? Essa perseguição,
Porque muitos assustam com isso que Deus enviou, né? Tudo é Deus, irmãos. Tudo é Deus. Deus. E Deus, a única coisa que ele não faz é pecar. Você sabia que quem mata é Deus? O diabo não tem poder para matar. Mas está escrito na Bíblia que o diabo vem para roubar e matar e destruir. É verdade. No fundo, quem mata é Deus. Mas ele só mata quando Deus permite. Porque só Deus tem poder de dar a vida e de tirar a vida. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça. E ninguém morre adiantado. Só no tempo de Deus. O ímpio morre no tempo de Deus. E o justo também. Né? Deuteronômio, acho que Isaías também fala. O próprio Deus falando, eu mato, eu firo e eu faço viver. Né? Um outro texto parecido com esse, eu mesmo faço a ferida e eu mesmo saro. Tudo é Deus. Os 24 anciãos se apresentaram diante de Deus, diante do Cordeiro, dia do julgamento, receberam as suas coroas, cada um recebeu uma coroa, os 24 anciãos. Sabe quem é os 24 anciãos? Os 12 patriarcas, os 12 apóstolos. Receberam as suas coroas, sabe o que fizeram? Se ajoelharam e entregaram as coroas. Nós não somos dignos não, isso aqui é obra tua, isso não foi obra nossa não. Se os 24 anciãos não eram dignos, eu sou, eu é que você. Né? Então, mas a dificuldade de pregar o Evangelho. A dificuldade de pregar o Evangelho muitas vezes é porque, em alguns casos, como o caso de Jonas, ele achava que aquele povo não merecia. Né? Mas muitas vezes, a dificuldade de pregar o Evangelho é falta de fé, é falta de amor, e é falta de obediência, mas principalmente de amor, porque a gente tem que fazer as coisas por amor. Mas se está todo mundo salvo, então já está tudo definido, então eu não vou. Então você não ama Deus. Né? Então você não quer ser participante da bênção, da vitória de Deus. Nós já sabemos que vai dar certo, mas eu quero ser participante. Eu quero estar ali, eu tenho que fazer por amor. Mas não vou receber nada em troca. Eu acho que vai lá no céu, mas não sei direito como é que vai ser essa troca, mas vai receber. Então não vou fazer nada. Não, nós temos que fazer por amor. Temos que aprender a fazer as coisas por amor. Parece que está escrito aqui que eu vou receber alguma coisa, mas também se não receber, eu vou amar do mesmo jeito. Né? Eu vou fazer do mesmo jeito, porque eu amo a obra de Deus. Eu amo os irmãos. Eu descobri lá na Bíblia que se eu der uma surra, um monte de pancada, né, nos meus irmãos, não vai acontecer nada comigo. Eu não vou ter consequência nenhuma, não vou ir para o inferno por causa disso. Mas, irmão, eu vou dar pancada em ninguém não, cara. Eu vou dar um abraço aos irmãos, eu gosto dos irmãos, eu amo os irmãos. Entendeu? Se vou receber alguma coisa e não vou receber, eu amo os irmãos, não vou bater nos irmãos. Você entendeu? A gente tem que aprender a fazer as coisas por amor e não só tomar lá e dar cá, porque a gente pensa que é só a Igreja Universal, a gente pensa que é só as neopentecostais, que é aquela negociata de vai. Muitas vezes as igrejas, né, todo cristão bobear de uma maneira mais sutil, mas está querendo sempre fazer negócio, né, com Deus. Temos que parar com esse negócio de querer negociar com Deus, né? Segundo o princípio, temos que evangelizar por amor, encerrando aquele. Agora, segundo, a nossa responsabilidade é evangelizar. Nós temos a responsabilidade de evangelizar. É pecado não evangelizar. Pastor, é pecado não evangelizar. Por quê? Porque o que você conhece por pecado? Matar, roubar, mentir? Tudo bem, isso é pecado mesmo. Esses são os mais óbvios, os mais corriqueiros, para principalmente quando a gente é do mundo, né? Mas deixar de fazer o bem também é pecado, irmão. Deixar de fazer o bem. Tá a criancinha lá morrendo, né? O carro bateu nela. Ou que seja adulto, que seja uma senhora, que seja quem for. O carro bateu, tá morrendo. Fugiu, não prestou socorro, aí você passa. Mas ele que tinha que socorrer, eu não fiz nada, não é culpa minha. Entendeu? É um assassino também, junto com aquele que fugiu também, e você também. Estou certo ou estou errado? Deixar de fazer o bem é pecado também, irmãos. Entendeu? Pecado não é só matar, roubar. Né? Eu vou ler um texto aqui. O texto é longo, então eu não tenho como ler o texto. Mas aí eu vou ler um versículo só e depois eu vou explicar o contexto. Né? Então, é nossa responsabilidade evangelizar. Então, 2 Reis 7, 9. Capítulo 7, versículo 9.
Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas. E nós nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciamos à casa do rei. Vou explicar esse contexto aqui. Isso aqui, irmãos, em Israel, o leproso, na verdade, ele não podia ficar muito na cidade, não, ele ficava separado. Mas se ele fosse para a cidade, ele tinha que sair na rua gritando: ó, sou leproso, leproso, leproso. Né? Para que ninguém, porque senão se ele não gritasse que ele era leproso, alguém podia chegar e relar nele. E ele podia passar a lepra para a pessoa. Né? Então tinha uns leprosos aí, eles estavam na sua situação que eles estavam morrendo de fome. Eles estavam morrendo de fome. Eles não tinham mais o que comer. Aí um falou: pô, eu estou falando aqui com as minhas palavras, para mais ou menos assim, esclarecer aqui o contexto aqui todo aqui, resumidamente, com as minhas palavras, para vocês entenderem melhor do que eu li aqui no contexto. Então eles estavam assim, tipo um falando com o outro: escuta aqui, nós vamos morrer de fome. Já que nós vamos morrer mesmo, morre de um jeito, morre do outro, vamos invadir a cidade vizinha ali, para pegar comida. Provavelmente eles vão achar a gente, vão matar a gente. Mas se a gente não invadir, se a gente não fizer isso, a gente vai morrer de fome do mesmo jeito. Vamos. Morre de um jeito, morre do outro, vamos lá. Entendeu? Aí chegaram nesse acordo e foram. Chegaram lá, surpreendentemente, a cidade tinha ficado amedrontada por algum motivo lá que eu não posso explicar, que não vai dar tempo. Tinha ficado amedrontada e tinha fugido. E tinha ficado a cidade vazia, cheia de ouro, fugiram às pressas. A cidade cheia de comida, ouro, prata, vestes. E aí, o que acontece? Eles vão lá e pegam ouro, prata, vestes, comida, vontade. Eu fico imaginando eles se lambuzando. Os leprosos lá, comida à vontade. Aí vem esse versículo. Aí vem esse versículo, olha o que diz. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas. Boas novas? Lembra do quê? Evangelho. Né? E nós nos calarmos, se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciamos a casa do rei. Quer dizer, nós vamos comer sozinhos, nós vamos encher a barriga sozinhos. Nós não vamos lá avisar na cidade, avisar o rei, que tem uma cidade chapada de coisa boa aqui, comida, ouro, prata. Não vamos avisar eles para eles pegar também. Nós vamos ser tidos por culpado. Quer dizer, vai ser pecado. Isso aqui aponta para o evangelismo. Boas novas é o evangelismo. Então nós temos que evangelizar. Ah, pastor, mas eu já evangelizei tanta gente. Né? Irmão, esse que é o problema. A gente muitas vezes desanima no evangelizar, sabe por quê? Você não quer só evangelizar, você quer evangelizar e quer salvar a pessoa também. Mas só que salvar a pessoa é função de Deus, não é nossa, irmão. Entendeu? Não é nossa. Tem que fazer a sua parte. Entendeu? Se você evangelizar 20 e vier um só, irmão, você sabe quanto vale uma alma? Sabe quanto vale? Então a gente tem que evangelizar. Irmãos, Nínive indo para o inferno, o barco afundando, os marinheiros orando, o ímpio orando, os marinheiros eram ímpios. Nínive indo para o inferno, os marinheiros orando, buscando a Deus, conversando com Deus, por que está acontecendo esse negócio? E o profeta e o crente dormindo. Sossegado. Prestou atenção? Né? Sossegado. Tem crente que é assim hoje. Eu estou salvo, eu vou para o céu, o resto que se dane. Ele não está nem aí com os outros. Entendeu? Mas isso é errado. Mas tem crente também que se preocupa com os outros, mas ele preocupa só com a família. Tem que se preocupar com a família? Tem que se importar com a família? Tem, está certíssimo. Você querer que seu pai, sua mãe, seu filho venham para a igreja, tá certíssimo. Mas quando a gente só pensa na família, também é meio complicado, viu? Porque olha, até o bandido gosta da família, até o bandido ajuda a família. Entendeu? Né? Então, lógico que temos que ajudar a família, mas temos que procurar ir além. Né?
Podemos fazer como Jonas, que queria pregar só para Israel. Temos que ir além das fronteiras. Entendeu? Ir a Nínive significa pregar além da família. Pregar para vizinho, colega de trabalho, para colega de escola. Né? Então está tudo afundando e Jonas está dormindo. Né? Os ímpios tentaram salvar Jonas, que quando eles perceberam que o problema era Jonas, eles ainda deram uma tentativa de chegar até o final, chegar até a costa para salvar todo mundo. Quando só jogaram ele para a água, quando viram que não tinha jeito. Se não jogasse, ia morrer todo mundo. Né? Eles ainda tentaram salvar. E o profeta e o crente, tá nem aí, não quer salvar ninguém. Quer só Israel. Né? Até o ímpio estava querendo salvar ele. Entendeu? E aí, ó, eu falei pela manhã, é a mesma palavra, eu prego de manhã a mesma palavra, para os irmãos que não sabem, né, porque são pessoas diferentes que vêm de manhã, eu prego a mesma mensagem, lógico que não é igual, a gente não é máquina, né, a gente não é um computador, mas é a mesma mensagem, né. Então, e eu estava falando também de manhã, eu falei, irmãos, essa igreja aqui é maravilhosa, quero dizer para vocês que vocês são maravilhosos, e eu não estou mentindo não, e eu tenho certeza disso. Eu tenho 25 anos de ministério, eu nunca tive um povo bem bacana, bem legal aqui, igual esse povo que eu tenho aqui. Nunca tive. Entendeu? Mas vou falar uma coisa para você. Se Jesus chegasse aqui agora em carne e osso, ficasse aqui do meu lado e falasse, pastor, o que você quer que eu faça para esse povo? Você quer que eu convença eles a gostar mais de você? Não precisa. Não precisa, esse povo me ama, cara. Esse povo gosta tanto de mim, eu nem mereço que eles gostem tanto de mim do jeito que eles gostam. Eu nem mereço, já estão gostando demais. Não, isso aí não precisa não, Jesus. Aí Jesus fala, o que você quer? Você quer que eu dê dinheiro para eles, que eu abençoe eles financeiramente? Fala, puxa, isso seria até bom, mas não é, eu acho que não é isso que esse povo está precisando mais. Que eu gostaria que seria uma prioridade. Seria uma prioridade. Que mais? Jesus fala, você quer que eu, né, enche a igreja aqui? Eu falo, não, isso seria muito bom também, mas acho que isso não é a prioridade. Uma coisa que eu preciso, que eu vejo que esses irmãos precisam, é ser mais animados. Às vezes eu sinto os irmãos meio desanimados. Entendeu? E aí eu até me cobro, eu falo, será se? Mas eu não estou pregando a verdade, mas eu não estou pregando o correto. Entendeu? Eu não estou pregando o correto, né? E mesmo assim, eles estão desanimados. A palavra verdadeira não deveria de animar? Sei lá, né? Jonas era desanimado, né? Ele era profeta de Deus, ele tinha a palavra verdadeira também. Mas ele era meio desanimado, né? Meio não, muito. E desanimado sem um motivo real ainda, que é o que é pior. Porque se você for falar de desânimo, a gente tem um exemplo, no caso, o profeta Elias, que era um grande homem de Deus, e o desânimo foi tão grande que ele pediu a morte. Mas ele ainda tinha um motivo. Ele tinha Jezabel, Acabe perseguindo, correndo atrás, querendo matar. Ele já tinha matado os profetas de Israel todos, os verdadeiros. Na cabeça dele tinha matado todos. Ele até falou para o Senhor, mas já mataram os profetas todos, só sobrou eu. O Senhor falou, não, mas eu já reservei mais 7.000 ainda. Mataram todos, mas na cabeça dele tinha matado todos. E Jezabel perseguindo. E ele estava num lugar tão isolado que Deus teve que mandar os corvos levar comida para ele. Aí, ele queria morrer, ele estava tão desanimado, né? Puxa, mas ele tinha motivo, né? Se é que a gente tem motivo, né? Se é que existe motivo, ele tinha, né? Agora, e Jonas? Por que ele desanimou? Qual foi o maior desânimo de Jonas aqui? Deus fez crescer uma planta do dia para a noite. O Jonas, que benção, que maravilha. Entendeu? Que bênção, que maravilha, uma planta cresceu de ontem para hoje. Isso aqui é poder de Deus. Não existe uma planta crescer, ficar grande para encobrir um homem, deve ser uma planta bem grande. Cresceu do dia para a noite, isso aqui é poder de Deus, é unção. No outro dia, num dia só também a planta secou. Aí o que Jonas fala? Ficou desanimado. Acontece com você, num dia você está pegando fogo. Deus é bom, você viu que maravilha que ele fez. Aí alguma coisa dá errado no outro dia, você já quer morrer. Eu quero morrer, Senhor. Eu quero a minha mãe. Acontece com você? Entendeu? Então aqui isso não é motivo, irmãos. Nós temos que ter ânimo. Temos que ser mais animados. Temos que ser mais alegres. Deus nos salvou do inferno, irmãos. Ele nos salvou do inferno. Mais ânimo, mais alegria. Entendeu? Lógico que a gente não virou anjo. Né? A irmã Cidinha, porque não conhece a irmã.
né? Esses dias perdeu o irmão, né? O irmão faleceu, né? E ela saiu pulando. Alegria, irmãos! Fui salvo do inferno. Não, coitadinha, né? Chorou bastante, né? Dói bastante, né, Cidinha? Mas está aí, está alegre, está consciente que Deus sabe todas as coisas, é soberano, fez, né? Aí, é assim que deve ser. Lógico que tem algumas coisas que a gente não virou anjo, eu não estou dizendo que a gente, né? Não vai ter algum momento assim de dar uma balançada, mas a gente tem que se levantar, a gente não pode deixar o desânimo abater, né? Não pode deixar uma planta, né? Cresceu num dia, secou no outro dia, Jonas já quer morrer, né? Irmãos, os ímpios, eles geralmente trabalham mais, né, do que os cristãos, né? Será que está certo isso? Acho que não, né? E eu vejo que muitas igrejas que não são muito assim, que não têm muito conhecimento da palavra, parece que o povo às vezes trabalha mais. Eles são mais, né? Por que isso? Porque muitas vezes, o que acontece? Em não tendo um conhecimento profundo da palavra, às vezes eles têm a ideia, mesmo sendo evangélicos, eles têm a ideia que eles vão conseguir meio, às vezes não de maneira clara assim, mas no fundo eles têm uma ideia que eles vão conseguir as coisas meio que na força do braço, que é na luta, que é no suor e que é na abraçada mesmo, entendeu? Então por isso, às vezes eles trabalham mais, entendeu? Mas aí quando você tem um conhecimento da palavra mais profundo, e aí você entende que tudo é Deus, que Deus é soberano, que os salvos foram escolhidos antes da fundação do mundo, aí você dá uma desanimada? Tchá. Aí eu falo para você, faltou amor. Quer dizer, você só fazia antes porque você não conhecia bem a palavra, você achava que o negócio fluía meio na força do braço. Agora que você descobriu que é Deus mesmo, agora você desanimou? Faltou amor, irmão. Conhecimento da palavra sem amor não serve para nada. Entendeu? E amor... E vice-versa. Me atrapalhei agora. E vice-versa. Né? Conhecimento da palavra sem amor não serve para nada. E amor sem conhecimento da palavra também não serve para nada. Já vi gente, mãe que ama o filho, que eu tenho certeza que ama, que daria a vida por ele. Ensinando coisas que vai destruir a vida do menino. Você já viu isso ou só eu? Então, amor sem conhecimento não adianta nada. A pessoa não sabe que aquela espingarda tem uma bala ali dentro, né? E vai lá e aperta e puxa e mata. Nossa! Amor sem conhecimento não adianta nada. Então, e vice-versa. Então, irmãos, Jonas, ele era um profeta de Deus. Mas ele, né? Um profetinha meia boca, viu? Ele estava, né? Estava desobediente aqui, né? Mas ele era um profeta de Deus, ele não era um falso. Ele era de Israel. Entendeu? E o que faltou aqui para ele? Faltou o amor. Entendeu? Faltou o amor. Mas se ele pregou com amor ou sem amor, ele pregou porque Deus o fez pregar. Pela soberania de Deus, Deus o levou, vamos dizer assim, vamos usar a expressão, não sei se vai ficar muito bom, mas Deus o levou na marra mesmo, entendeu? Pela soberania de Deus, ele não tinha a opção de dizer não. Aliás, ele teve a opção de dizer não, ele disse não, mas não adiantou nada. A opção dele não adiantou nada. Correto? Entendeu? Então, o que acontece? O povo de Nínive foi salvo? Foi. Mas será se ele vai receber o galardão? Provavelmente não, porque não fez por amor. E tudo que não for feito por amor, você não vai receber o galardão. Entendeu? Então esse povo de repente que evangeliza, meio achando que é na força do braço, porque se eu correr mais eu vou ganhar mais do que aquele ali, se a minha igreja for maior eu vou ter um status lá no céu. Esse povo de repente vai chegar lá e não tem galardão nenhum. Por isso que a Bíblia diz que tem que descer para depois subir. Primeiro você tem que entender que você não é nada, para depois dizer não, agora eu vou fazer, só que agora eu vou fazer por conta de Deus, agora é por amor que eu vou fazer a obra. Entendeu? Mas Jonas,
ele pregou a palavra corretamente, mesmo que foi sem amor, mesmo desanimado, mas ele falou a verdade. Ele pregou a palavra, ele não pregou mentira. E ele pregou a palavra certa, no momento certo. Porque Jonas não chegou em Nínive falando, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Se ele fizesse isso, Nínive ia tudo para o inferno. Ele chegou em Nínive e falou, olha, vocês têm que se arrepender, porque senão em 40 dias essa cidade vai ser destruída, vai morrer todo mundo. Vai tudo para o inferno. Vai tudo para o inferno, vai morrer todo mundo, vocês têm que se arrepender. E tem que se arrepender logo, não pense 2 vezes. E o povo se arrependeu, o rei decretou um jejum para os animais, para todo mundo. E eles foram salvos por causa da pregação de arrependei-vos. Pastor, mas Jesus não ama. Jesus ama. Jesus ama. Mas cada coisa no seu lugar. Entendeu? A pessoa, essa frase, Jesus te ama para evangelizar, ela é maligna. Porque a pessoa se afunda mais no pecado. A pessoa está no pecado, você chega lá, Jesus te ama. Uxa, é o pecado, vou tomar mais um copo. Né? Tomar mais um gole. Né? Jesus me ama. Prestou atenção? Então Jesus ama. Mas você vê uma pessoinha aí, cristão, perdeu um parente, está lá triste, você fala, querida, confia no Senhor, Ele te ama, Ele é contigo, Ele é soberano, Ele tem um propósito, mas você não pode esquecer que Jesus te ama. Tá certo? Mas o cara está atolado no pecado, rapaz. E aí eu vou lá, Jesus te ama. Não, não e não e não. A palavra é arrependei-vos. A palavra que salva, Jesus te ama, é uma frase boa e ela tem um momento para ela. Mas a palavra que salva as pessoas é arrependei-vos, não tem outra. A única mensagem para o ímpio é arrependei-vos. Depois pode vir o Jesus te ama em algum momento. Mas é arrependei-vos. Porque o que acontece? Né? Se a gente atrair as pessoas com uma mensagem errada, eu tenho que continuar com uma errada para manter ele aqui dentro. Então eu já tenho que atrair ele com a mensagem certa. Não. Terceiro princípio. Não é, apesar de já ter entrado no assunto e ter falado um pouquinho, mas terceiro princípio, explicar melhor isso. Não é só pregar, tem que ser da maneira correta. Então tem gente que acha que é só pregar o evangelho. Você pode pregar de uma maneira errada e uma pessoa se converter? Pode. Você pode não pregar para ninguém e a pessoa pode se converter? Pode. Jesus, quem é de Deus, ele não vai perder nenhum deles. Se nós não pregar, as pedras falarão. Se a gente não falar, a mula vai falar. Só que é o seguinte, a intenção de Deus não é dar galardão para a mula e nem para as pedras. Por isso Ele quer que nós preguemos. Por isso Ele quer abençoar. Pregar o evangelho para nós é treinamento para nós. Enquanto a gente prega, a gente está sendo treinado, e a gente está avançando, e a gente está amadurecendo. Entendeu? E está aumentando o nosso galardão no céu. Os anjos queriam pregar o evangelho, mas Deus não permitiu. Ele quer que nós preguemos. Por quê? Porque é para o nosso crescimento, para o nosso treinamento, faz parte pregar o evangelho. E temos que pregar da maneira correta. Por isso nós temos que ser instruídos. E se você ainda é novo convertido e não conhece muito bem ainda, tem sido bem instruído ainda, e você prega o que você sabe, Deus é misericordioso, Ele vai te usar, vai salvar. Entendeu? Mas e se você não interessa em se crescer, aquilo que era bênção, se você não se interessa em estudar mais a Bíblia, em crescer, em melhorar, aquilo que era bênção vai virando maldição, você começa a virar instrumento do inimigo. Porque se prega errado, se Deus não recebe alguma coisa, o diabo pega para ele. O que Deus não recebe, o diabo recebe. As coisas de Deus é muito séria. As coisas de Deus não existe nada neutro no mundo espiritual. Ou é certo ou é errado. Não tem a coluna do meio. Entendeu? Ou é certo ou é errado. Ou é de Deus ou é do diabo. Tem 3 opções, na verdade. Tem o lado direito do muro, tem o lado esquerdo do muro e tem em cima do muro. Só que o do esquerdo, o diabo pega para ele, e os que estão em cima do muro, ele pega para ele também. Então, no fundo, só sobra 2 lados.
né? Porque quem está em cima do muro está do lado de lá também. Então só tem dois. Ou é Deus ou é o diabo. Ou Deus recebe ou o diabo recebe para ele. Né? Então, olha o texto aqui. 1 Coríntios 1, 21 a 23. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. As pessoas são salvas, não é para a luz piscando. As pessoas são salvas, não é porque tem um rock and roll na igreja, e os caras jovens vão gostar. As pessoas são salvas porque tem bastante jovem. O meu filho está indo naquela igreja, mas é bom que tem bastante jovem. E a palavra? A palavra não sei, nem prestei atenção. Assim não dá. Tem pai que é assim. Leva a pessoa na igreja. Gostei daquela igreja, tem muito jovem. Rapaz, tem muito jovem na igreja, é um perigo. É um perigo. Nada contra ter muito jovem, mas é um perigo. É motivo para você ficar mais atento. Porque se eles não for bem firmes, vão desencaminhar o seu menino dentro da igreja. Entendeu? Dentro da igreja. Não? Entendeu? Certa vez um homem falou para mim. Ele falou, pastor, a gente se converteu. E eu, né, na outra igreja que eu frequentava, e também não era a que eu dirigia, né, mas ele falou, pastor, a gente se converteu, mas quando eu não ia na igreja, a gente era do mundo, não tinha muito entendimento da palavra, mas tinha uma certa ordem lá em casa. Agora eu estou tendo dificuldade de botar ordem por causa dos outros meninos da igreja. Tem uns meninos da igreja lá que são muito pervertidos. E aí, como é que eu vou dizer para eles? Porque antes que a gente não ia na igreja, eu falava, aquele menino ali, você não pode andar com ele. Aquele ali também não. Entendeu? Mas agora, como é que eu vou falar para eles que não pode? Aquele ali é da igreja. Né? O cara veio me perguntar isso. Né? Então, então é a palavra. Quando Jesus pregou uma palavra mais dura, e todo mundo sumiu, só ficou os 12. Todo mundo sumiu, só ficou os 12. Aí Jesus perguntou para Pedro, e vocês querem ir também? O que Pedro falou? Senhor, para onde nós vamos? Só tu consegue reunir um monte de jovem. Né? Senhor, para onde nós vamos? Só tu tem a capacidade de fazer um culto com luz piscando. Entendeu? Sabe? Foi isso que Pedro falou? Não, Pedro falou, para onde nós vamos, não tem para onde ir. Só tu tens as palavras de vida eterna. As palavras de salvação. Glória a Deus! Então, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem na loucura da pregação. Porque tanto judeus pedem sinais como gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Nós somos escândalo para o mundo. Nós não temos que ser parecido do mundo, parecido com o mundo para atrair o mundo. Não. Nós temos que atrair as pessoas pela diferença e não pela igualdade. Nós não temos que nos adaptar ao mundo para poder atrair o mundo. Não, o mundo é que tem que se adaptar a nós. Mas as igrejas modernas não estão se adaptando ao mundo para poder atrair o mundo. Mas aí o mundo muda-se para dentro da igreja, mas não converte. Entendeu? Aí não mudou nada. Era mundo, continua sendo mundo, só que era um mundo lá fora, agora virou mundo dentro da igreja. Né? Então nós temos que atrair as pessoas. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser antiquado, que a gente tem que ser de antigamente, que a gente não tem que fazer as coisas bem feitas. Entendeu? Antigamente era o pergaminho, depois foi a Bíblia, o papel e tal, e agora agora é o tablet, é o celular. Você viu que as coisas mudaram. Né? Antigamente a bateria era de lata, depois foi um coisinho. Nós não pegamos essa de lata, né, Moisés? Né? Depois era a bateria, hoje inaugurou a bateria nova, irmão. Aleluia. Louvado seja Deus hoje. Ô, Moisés, você foi rápido aí. Parabéns pra você. Aqui, ó. Bateria nova, irmão. Aliás, não é nova para nós, né? Porque é usadinha, né? Mas se fosse comprar nova, irmãos, quase 10 mil conto uma bateria dessa, né? Quase 10 mil reais se for comprar nova. Entendeu? Então, mas é bem usadinha. Mas tá boa, né, Moisés? Tá boa. Então tá bom. Quase 10 mil reais uma bateria. Irmão, se fosse nova, lógico. Né? Irmão,
Se a gente fosse competir com o Roberto Carlos, quanto você acha que custa a bateria do Roberto Carlos? Deve custar 200, a da Anitta deve custar mais uns 250. Se nós formos competir com o mundo, irmão, nós vamos sair sempre perdendo. E mesmo nem é para ganhar mesmo. E nem é para ganhar. Quem imita o mundo, quem imita sempre é menor do que daquele que ele está imitando. Vamos imitar o mundo agora? Meu Deus do céu, temos que ser atraídos pela diferença e não pela igualdade. Se aí que o pessoal gostar daqui, gostei lá daquela igreja lá, o pastor é tão gente boa, ele parece que é igual a nós também. Ele gosta de umas paradas assim. Deus me livre. Não gosta de parada nenhuma não. Entendeu? Deus me livre. Já viu as pessoas falar para João Batista, né? João Batista, a gente gosta de você porque você é igual a nós mesmo, é assim? Não. O maior exemplo de diferença era João Batista, e Deus ainda vem. O próprio Senhor Jesus ainda fala que dos nascidos de mulher ele é o maior. Oi. Entendeu? Então, irmãos, tem uma passagem ali em 1 Coríntios que fala que estavam fazendo divisão, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? E Apolo, irmãos, segundo ali, um estudo que estava observando ali, Apolo, ele era um pregador fervoroso, né? Ele era um pregador eloquente, super eloquente, a ponto de chamar atenção. Mas aí o que acontece? Os outros apóstolos mais experientes tiveram que chamar ele de lado e explicar para ele que tinha algumas pregações lá que a teologia dele estava errada, que ele ainda precisava aprender um pouquinho sobre os princípios da palavra. Prestou atenção? Né? Então, o mais importante é isso. Se a palavra estiver errada, se os princípios da palavra estiver errado, né? Eloquência não adianta. Né? Não adianta, não é isso que vai salvar. Entendeu? Eu prefiro o pregador menos eloquente, mas que tenha a palavra correta, né? Entendeu? A palavra tem que ser correta. Então, a nossa igreja pode modernizar, né? Pode procurar melhorar. Não, a gente pode pôr um ar-condicionado, põe. A gente pode pôr uma bateria melhor, põe. Põe um tablet, põe. Você vai modernizando essas coisas, mas não podemos modernizar o princípio da palavra, irmãos. O princípio da palavra, ele é eterno, ele é para sempre. Entendeu? Então é o seguinte, a igreja, ela pode ser moderna, sim, mas ela não pode ser. Ela tem que conquistar as pessoas pela palavra, pela diferença, pelo amor, por ser equilibrada, por ser bíblica. Ela pode ser moderna, mas ela não pode ser playground, nem circo, nem show de entretenimento, irmãos. Você quer entretenimento, você vai no parque, você vai no shopping, você vai na Disney, vai em outro lugar. Aqui não é entretenimento. Aqui é a palavra de Deus. Né? E se a palavra de Deus for verdadeira, você não vai sair daqui todo dia comovido, vai ter dia que você vai sair triste, desanimado, de cabeça baixa, porque a palavra confrontou o pecado e doeu, e está doendo, e está fervendo, e está doendo mais. Mas você precisa desse tipo de palavra para se levantar mais forte. Tem gente que acha que vai pro culto, vai sair todo dia. Se você vai pro culto toda vez, você vai sair alegrinho. A palavra sempre foi do jeitinho que você queria. Tem alguma coisa errada com esse pregador. Entendeu? Então, agora a moda é cair para trás, derrubar o povo. Porque aí o ímpio chega e vê que tem poder. E cresce mesmo. O ímpio é ímpio, não sabe nada, ele é tolo e cresce mesmo, ele se impressiona com aquilo. Mas ele converte? Não. Não, porque onde está escrito que cair para trás faz as pessoas converter? Qual o versículo da Bíblia? Que diz que se o ímpio chegar no lugar e o povo estiver caindo para trás, aí ele converte. Onde está escrito? E onde está escrito que se o ímpio chegar na igreja e tiver todo mundo orando em língua ao mesmo tempo, ele converte? Onde está escrito isso? Pelo contrário, está escrito o contrário. Está escrito o contrário. Entendeu? E olha, cair para trás, a igreja católica cai para trás, eles oram lá e cai todo mundo, sabia? Sabia? Nossa, cada coisa, né? Na macumba também, eles rodam lá, cai, entendeu? Orar em línguas. Irmão, na igreja católica, na macumba, todo lugar eles oram em línguas, todo lugar oram em línguas. Orar em língua não vai impressionar ninguém não, irmão. Entendeu? Sabe? O que vai impressionar, o que é diferente é a pregação verdadeira do Evangelho. É isso aí que salva. Só Ele tem o poder de salvar. Só.
né? Cair para trás não vai converter, dança tem em todo lugar, trenzinho, na macumba tem também, entendeu? Luz piscando tem em todo lugar, fogos tem, agora tem um povo agora, se diz, né? Evangélico que usa agora muito o chofar, né? O chofar, a dar o início. Tchan, 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 toca o chofar, né? Põe um capzinho daquele que chama, eu fui para Israel uma vez e eu comprei um daquele e pus na cabeça também. Kipar e a éstula sacerdotal, né? Irmãos, imitar judeu, não tem que imitar o mundo e nem imitar judeu. O judeu tem que imitar o cristão. Os judeus não cristãos estão se convertendo ao cristianismo e os cristãos gentios querem imitar os judeus. Ai, eu não aguento esse tipo de coisa. Os judeus estão se convertendo ao cristianismo e o cristão brasileiro, o cristão aqui, estão querendo imitar os judeus. E os próprios judeus estão mudando. Entendeu? Estão abandonando aquelas tradições que são... né? Aí o gentio quer agora imitar o judeu. Irmão. Resultado, resumindo. Se a pessoa não nasceu de novo, não se arrependeu e deixou Jesus entrar no seu coração, ela vai fazer papel de bobo, não adianta, porque a pessoa não entende. Pegar um negócio, empurrar a goela abaixo assim, não vai entrar. Não vai funcionar. Entendeu? Não vai funcionar. Né? Agora a moda também é balada gospel, né? E alguns agora estão também usando a cervejinha sem álcool, que é para acostumar o pessoal, né? Direitinho. E tem MMA também na igreja, muitas igrejas aí tem MMA, né? Nada contra o esporte, mas esse tipo de esporte, MMA, não é esporte crente não. Aí você tem que orar o esporte. No futebol você pode até se machucar. Entendeu? Mas o objetivo ali não é machucar o outro. No MMA, o objetivo principal é machucar o outro, é detonar ele, arrebentar ele. E aí você ora, Deus, hoje eu tenho que vencer a luta. Deus me ajuda porque eu tenho que arrebentar ele. Você viu? Irmãos, se nós usarmos estratégias erradas, mentiras, para atrair as pessoas, vamos ter que usar de mentira para mantê-las. Então nós temos que usar a verdade, para que as pessoas sejam salvas de verdade e não de mentirinha. Os apóstolos foram mortos. Por quê? Porque eles se disfarçavam. Eles se disfarçavam de pessoas do mundo. Eles se vestiam igual ao mundo. E em algumas reuniões deles, eles conversavam e falavam, olha, vamos falar com voz assim, igual o pessoal do mundo, porque aí vê que a gente é parecido com eles, eles vão vir para a igreja. Era assim que os apóstolos, se os apóstolos fizessem assim, ninguém morria. Jesus nem ia morrer na cruz se ele fosse parecido com o mundo. Entendeu? E se os apóstolos fizessem isso, ninguém ia morrer não. Sabe? Se Estevão fosse parecido com o mundo, ele não ia ser apedrejado não. Entendeu? Estevão não falou negócio de luz piscando, ele não falou negócio de cair para trás, ele não falou nada dessas baboseiras, ele não falou de show gospel, ele não falou de nada dessas coisas, ele falou a palavra, a verdade do começo ao fim. Não, porque a palavra do Senhor é essa, é aquela, é aquele outro, porque assim está escrito, porque vocês precisam ouvir, porque só essa pode salvar. Aí apedrejaram ele, mataram ele. Né? Tem crente agora que põe a barraquinha na beira da Dutra, né? Igreja evangélica. Aí põe uma barraquinha lá na beira da Dutra e põe água lá, algumas coisas para ajudar os peregrinos que estão indo para aquele lugar, né? Aí não, mas a gente não concorda com a idolatria, mas tem que ajudar todo mundo. Eu fico imaginando os apóstolos armando barraquinha no caminho do templo de Diana dos Efésios e dando água para o povo e prestando solidariedade ao povo que estava indo adorar a deusa Diana dos Efésios. Eu fico imaginando isso, irmão. Mas crentes, igrejas grandes, é por esse motivo e por outros que elas são grandes.
É por esse motivo e por outros que o pão, quando você taca a mão de fermento, ele cresce. Né? Irmão, Jonas, mesmo sendo um profeta rebelde, né, ele foi em Nínive e pregou a palavra de Deus, não chegou lá inventando historinha. Ele não chegou lá com criatividade. Eu costumo dizer que eu não tenho muita criatividade. Eu falei, graças a Deus, louvado seja Deus, ainda bem. Esse é um dom de Deus. Não, dependendo da criatividade, é bom, criatividade para fazer alguma coisa que não contradiz a palavra de Deus. Mas o povo tem muita criatividade para inventar coisa que é contra a palavra. Né? Então Jonas pregou o arrependimento, irmãos. Pregou o arrependimento e Nínive foi salvo. Para encerrar, o evangelho é para todos. João 3,16. Porque Deus ama. Esse é o versículo mais distorcido pelos cristãos modernos. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós estudarmos a palavra profundamente, se nós nos dedicarmos à palavra, nós vamos ter a certeza absoluta que Deus não ama o mundo todo. Deus nunca amou a todos. A Bíblia é bem clara. O amor não acaba, amor não tem fim. Entendeu? Então Deus não tem como Ele amar alguém hoje e depois deixar de amar. Então se Deus amasse todas as pessoas, não existiria inferno, porque Deus jamais iria lançar no inferno alguém que Ele ama. Então Ele ama a todos os escolhidos. Entendeu? Deus amou o mundo, mas aqui não está escrito. A gente nem precisa estudar o contexto. Lógico que estudar o contexto para ter mais certeza. Mas o próprio texto já diz. Ele não diz, o texto não diz que Deus amou todas as pessoas do mundo. Diz amou o mundo. O mundo. E o próprio texto na sequência já explica quem é esse mundo que Ele amou. Porque Deus amou o mundo de maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. O mundo que Ele amou é aquele que nele crê. Mas tem a vida eterna. As pessoas do mundo que vão crer nele, essas que Deus amou. Entendeu? Porque se Deus amasse o ímpio, Deus tem misericórdia do ímpio. O amor não tem fim. A misericórdia de Deus tem fim. A misericórdia de Deus não tem fim para quem é salvo, mas para quem não é salvo, a misericórdia de Deus tem fim. No dia do juízo, acabou a misericórdia. No dia do juízo vai ser lançada a ira de Deus para aqueles que não se convertem. Acabou a misericórdia. Agora, o amor não acaba porque o amor é só para os crentes. Por isso que o amor não acaba. Amor é só para os escolhidos. Entendeu? Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio, é verdade. Não tem prazer, mas Deus não amou. A Bíblia está clara, Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. E aborrecer no original grego significa odiar. Antes dele nascer, antes de tudo, ele amou Jacó e aborreceu Esaú. E Jacó simboliza o cristão, Esaú não crente. Pastor, mas isso é muito injusto. Deus escolheu um e não escolheu o outro. Então você vai lá, conversa com ele, pede licença para ele sair de lá e você entra no lugar dele. Porque se você sabe mais que ele, você vai fazer o quê? Está fazendo o que aqui? Né? Tem coisas que não dá para a gente entender. Eu também não consigo entender como que Deus escolhe um e não escolhe outro. Também não consigo entender. Mas eu não posso dizer que não está claro na Bíblia. Tem coisas que é o seguinte, está bem claro na Bíblia, mas você fica com uma pulga atrás da orelha, parece que isso aqui não está muito certo. Mas quem somos nós para saber o que é certo? Quem somos nós? O nosso senso de justiça ele foi destruído totalmente. Totalmente. Né? Então, o que Deus quer o evangelho é para todos, mas nem todos vão ser salvos. Mas o evangelho é para todos. Né? Mas tem gente, mas nós não sabemos quem até mesmo porque nós não sabemos quem que é chamado e quem não é. Então, a gente tem que pregar para todos. Né? E vai ter gente de todas as nações, de todas as coisas. Né? Então, quando eu digo assim,
Eu fui numa determinada igreja ali. Eu conheci a igreja, eu conheci os irmãos. Fala assim, eu conheci os irmãos. Significa que eu conhecia eles todos. Tinha 200 lá, eu conheci eles todos, eu conversei com eles todos. Eu conheci os irmãos. Então aqui, ele amou o mundo, significa que ele amou todas as pessoas do mundo? Então nós temos que apertar num detalhe, que todos, muitas vezes não é todos. Dependendo do contexto, todos é todos os que estão naquele contexto. Mas aqui ele nem chega a falar todos. Se ele falasse todas as pessoas do mundo, aí ficava difícil. Aí realmente, mas não fala, amou o mundo. Depois ele explica, o texto termina dizendo, na verdade dá para entender aqui já no próprio texto, quem são essas pessoas que ele ama. É as pessoas do mundo que vão se arrepender. É os que vão crer. Então, mas ele pregou para os ricos. Estou encerrando já, irmãos. Entendeu? Então, eu sei que muitos têm aquela ideia que o cristianismo é gente pobre. Irmão, não sei, parece que é a maioria, né? Inclusive nos tempos de Jesus. Parece que os cristãos verdadeiros, a maioria são pobres. Na prática parece isso mesmo, e no tempo de Cristo também. E ele não chamou muitos de nobre nascimento e tal, a Bíblia diz tal. Mas parece que é mais pobre. Eu acho que tem mais pobre também, existe mais pobre do que rico, né? Não é isso? Mas ele chamou ricos, irmão. Ele chamou rico, ele evangelizou o jovem rico que não quis. Ele chamou publicanos. Os publicanos eram gente de nome ali. Inclusive Mateus, para ser apóstolo, que era publicano. Entendeu? E a Bíblia diz que tinha umas mulheres ricas lá que sustentavam o ministério dele. Você vê que ele pregou para pobre, ele tinha gente rica, tinha pobre, tinha de todo tipo. O evangelho é para todos. Mas todos não é no sentido de que todos vão ser salvos. Jesus veio para o mundo, mas não significa que todas as pessoas do mundo vão ser salvas. Ele veio para todos, mas não significa que todos vão ser salvos. Entendeu? Então, ele condenou o divórcio, mas pregou para a divorciada. Louvado seja Deus. Pregou para a mulher samaritana que tinha 5 maridos. Tinha tido 5 maridos. Então ele pregou contra o divórcio, mas evangelizou a divorciada. Por quê? Por mais que a vida seja um frangalho, por mais que matou um monte de gente, por mais que casou 10 vezes, ainda dá para ser salvo. Ainda dá para ser bênção nas mãos de Deus. Não dá mais para ser pastor, como muitos fazem, né? Casa com uma, larga, casa com outra e pastor. Aí fica ruim, né? Mas dá para ser salvo, dá para ser bênção ainda, dá para servir a Deus ainda. Não servir a Deus à frente da igreja, a liderança da igreja não. Mas dá para servir a Deus ainda. Dá para ser salvo, dá para ter, Deus fazer. Vai doer bastante. Vai doer bastante, porque o pau está muito torto, tem que direitar. Vai doer bastante, mas dá. Mas ainda dá. Ele pregou contra o divórcio, condenou o divórcio, mas pregou para a divorciada. Jonas pregou contra a vontade, mas da maneira correta. Irmãos, por fim, evangelizar é um sinal de amor e é também um sinal de gratidão. Você viu que eu falei dos leprosos lá? Eles, mas na verdade teve um sinal de temor ali também, né? Porque ele falou, mas se a gente não avisar eles lá, a gente vai ter tido por culpado, Mas aquilo ali também foi um sinal de gratidão. Gente, a gente vai comer à vontade aqui e os nossos irmãos lá vão ficar sem nada. Como é que vai ser? Então, evangelismo é um sinal de amor, de gratidão. Se a pessoa prega, não prega lá muito correto, sem amor, a pessoa pode ser salva? Pode ser do mesmo jeito, porque Deus é Deus, Ele é poderoso. Mas corre o risco da pessoa ser salva e você não receber nada de galardão no céu pelo seu trabalho. Então, porque nós só vamos ser recompensados por aquilo que fizemos com amor. Sejas fiel no pouco, no muito te colocarei. A Bíblia não nos chama para ser grande, ela não nos chama para conquistar o mundo, a Bíblia nos chama para ser fiéis ao Evangelho. Vamos ficar de pé.